Graça e paz, muito bom estar nesse domingo de manhã para mais uma lição, ou seja, a primeira lição desse trimestre. O Deus de toda provisão, a gente vai estar estudando nesses 3 últimos meses desse ano, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. E o tema da primeira lição, a sobrevivência em tempos de crise. O texto áureo está em João capítulo 16 e 33, que diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a verdade prática, as crises podem ser superadas com sabedoria, fé e com a ajuda de Deus. Isto é a questão prática da lição nesta manhã. A leitura bíblica em classe está em Abacuque, capítulo 1, versículo 1 a 17. Eu vou ler somente até o versículo 7. E eu convido para ler, acompanhar aí na sua Bíblia, na sua lição, e podes continuar lendo em casa os demais versículos deste contexto. O primeiro versículo diz assim: O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade, ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em nossos dias uma obra, vós crereis quando vos for contada. E o verso 6, porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. E o 7, horrível e terrível, é dela mesma sairá o seu juízo e sua grandeza. O objetivo desta videoaula, o primeiro objetivo é reconhecer que a crise é uma realidade do mundo atual. A gente tem que entender isso de que é uma realidade. E o 2, mostrar que a crise é consequência do pecado. E o terceiro ponto, para a gente terminar essa videoaula, para a gente estar conhecendo e explicando o porquê das crises política, econômica e espiritual. Meu amigo, introduzindo essa lição nessa manhã, nesse dia, nós vemos que nosso Brasil, o mundo, está vivendo e a cada dia a consequência, a decadência moral, social, a corrupção tem invadido o nosso país, no meio político, na educação, onde você imaginar, nas empresas privadas, onde há uma associação, a corrupção tem invadido esses lugares. Mas Jesus já tinha previsto isso para nós, já tinha previsto isso. Por isso em João 16 e 33, ele disse, no mundo tereis aflições. Quer dizer que a aflição nós vamos ter hoje, vai ter amanhã e ela vai ter depois de amanhã. Mas uma coisa ele também nos deu uma esperança, ele disse, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu e nós também podemos vencer, mesmo no meio das crises. Ele prometeu isso em Mateus capítulo 28 e 20, ele diz, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele vai estar conosco, ele está com você no meio da crise econômica, do que o nosso país está enfrentando, do que você está enfrentando na escola, do que você está enfrentando na família. Jesus prometeu estar contigo, estar conosco. E isso deve alegrar o nosso coração. Fica mais fácil passar uma crise, passar um momento de dificuldade, sabendo que o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, que venceu inclusive a morte, está conosco, né? E o Brasil está enfrentando nesses dias uma séria crise política, moral e econômica sem precedentes. A gente não faz ideia onde isso vai parar. Se nós olhamos, os economistas não estão nada animados.
E diz um jornal, eu tenho lido, que a crise política e econômica decorre da crise moral. Um doutor na área diz isso, que a crise econômica ela precede da crise moral. É o problema do homem. Não que o Brasil não tem condições de ter uma agricultura forte. Nosso país, ele tem condições de produzir muito e muito mais. Nós vemos aqui que nós temos o setor de consumo, nós vemos que é um país consumista, é um país que pode consumir muito e se a renda for bem distribuída, os impostos que são arrecadados são bem direcionados, o nosso país não precisava estar passando por crise nenhuma. A nossa educação poderia estar muito mais avançada se não houvesse tanta corrupção. Se você dá uma olhada, os nossos hospitais poderiam estar muito melhores equipados. Nós poderíamos ter muito mais médicos à nossa disposição, mas o que acontece? O problema é da moral do homem. O problema é que o homem tem sido egoísta. O problema está dentro do homem, que está afastado de Deus, tem se distanciado de Deus. Aí então acontece que outras pessoas estão sofrendo consequências do problema moral do homem. E aí nós vemos no comércio também, com a crise e oferta de imóveis para alugar aumenta em várias capitais. Isso um jornal do Rio está falando isso, que nós vemos que a oferta de imóveis tende a aumentar em várias capitais. Quer dizer, os preços dos imóveis têm caído, problemas em todos os lugares, crise na saúde, crise na educação, que eu já tenho falado aqui. Vivemos em uma sociedade caótica, porém, temos um Deus que cuida de nós. Lembre-se disso, nós temos um Deus que cuida de nós. Por isso nós aceitamos o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida. Lembra do Salmo 23? Ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele quer te guiar por passos verdejantes, as águas tranquilas. Mas quando o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Podemos passar até por alguns apertos, né? Mas não vai faltar nada disso. O ponto 1 da lição, nós queremos falar aqui, crise como uma realidade. E o primeiro ponto, Deus criou um mundo perfeito. Alguém pode até reclamar de Deus e esquecer de Deus, mas eu quero te dizer uma coisa. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele já tinha criado antes do homem todas as coisas para a sobrevivência do homem, para que o homem vivesse muito bem na terra, né? Deus criou um mundo perfeito para o homem. E se o homem não tivesse pecado, Adão e Eva não tivessem errado, desobedecido a Deus, não teríamos crise. Então, eles caíram em tentação, desobedeceram a ordem de Deus e por causa do pecado, todos estamos pagando um alto preço. E aí eu quero te dizer que a sociedade, a cada vez que o pecado se multiplica, a cada vez que a humanidade se afasta de Deus, mais crise nós vamos ter, mais problemas nós vamos ter na sociedade. Por isso que o Evangelho deve ser pregado. Por isso as pessoas têm que se voltar a Deus. Isto é arrependimento de pecado. Para se arrepender, precisa o Evangelho ser pregado. Por isso você precisa dar testemunho aonde você anda. Por isso você precisa ser a diferença na empresa, na escola, onde você está. Porque se nós deixarmos de pregar o Evangelho, as pessoas se afastam cada vez mais de Deus, perde o temor, o respeito ao Criador, perde a admiração pelo Criador e se afastam mais de Deus. E nós temos problemas com os nossos netos, bisnetos vão estar sofrendo as consequências do pecado. Ponto 2. Uma sociedade em crise. Olha só o resultado da queda. Eu anotei alguns pontos aqui que está na lição. Eles foram expulsos do jardim. A mulher passou a ter dores de parto. Agora o homem vai ter que trabalhar pesado para sobreviver. Do pó veio e ao pó retornará. E aí o problema de apostasia, adultério, corrupção, como isso tudo que está acontecendo já aconteceu um pouco antes lá do dilúvio.
Antes do dilúvio já acontecia isso, muita corrupção, muita coisa, tanto é que Deus resolveu destruir toda a humanidade pelo dilúvio, sobrando só um homem justo, que era o apregoeiro da justiça, Noé. Noé, ele conseguiu salvar a sua família, pelo menos a sua família ele salvou, né? E eu quero te perguntar, como está a sua família? Tens pregado dentro da família? Tens buscado salvar os teus filhos? Ou você tem sido também igual os outros aí, que deixa se corromper aí com pequenas coisas? A corrupção começa com pequenas coisas. A corrupção começa com uma gorjeta de um imposto de renda mal declarado. Começa dessas coisas pequenas. E aí a gente quer cobrar do mundo político, quer cobrar das pessoas que estão em cargos superiores ao nosso, e nós não estamos dando exemplo para os nossos filhos. A corrupção, sabe onde começa? Começa a estacionar o carro onde é para idosos. Começa de cortar uma fila lá do banco. E começa com essas pequenas coisas. O brasileiro tem isso dentro dele. Mas eu quero dizer, um brasileiro convertido, que tem compromisso com Deus, ele não é corrupto. Ele tem um coração limpo, sincero, um coração temente a Deus. Nós vemos aqui então que antes do dilúvio, a sociedade se corrompeu de tal forma que acabou Deus destruindo toda aquela geração, sobrando só Noé. Nós vemos a crise na sociedade pós-dilúvio. Também nós vemos, logo que Noé, então, ele começa a povoar a terra, sabe o que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi plantar uma vinha. E dessa vinha, ele fez o suco e fez o vinho. Bebeu tanto que se despiu. E aí nós vemos aqui, que você conhece a história e é bom ler também no capítulo 9 e versículo 25, que ele, bêbado, expôs a sua nudez. E Cã foi lá, o filho dele, um dos filhos dele, foi depois amaldiçoado por Noé, porque ele acabou brincando com Noé. E aí começa a corrupção, aí começa a crise na família, logo após o dilúvio. E depois do dilúvio, você lembra muito bem da Torre de Babel, onde eles quiseram construir uma torre, colocaram no centro de toda a humanidade, o governo humano, e o desejo de Deus sempre foi que ele comandasse todas as coisas. Colocaram no centro e quiseram colocar aí uma torre e da maneira do homem, colocar no centro da vida deles uma torre. E o que aconteceu? Deus confundiu a linguagem deles ali, dispersou as pessoas por todas as partes da terra para povoar a terra, e confundiu a língua ali, né? E tantas outras coisas que nós vemos após o dilúvio, a formação do povo de Israel e tudo mais, se corrompendo, o povo se corrompendo. E nos tempos de Jesus, Jesus veio, quando Jesus nasceu, se nós lembrarmos um pouco, né, Jesus, na época do nascimento de Jesus, que predominava na época? O Império Romano. E o Império Romano, nós vemos aqui que o povo de Judá estava num sofrimento, estava em condição caótica, injustiça social, até porque naquela época Jesus conseguiu se escapar, mas eles mataram quase todas as crianças daquela idade. Tu imagina, cada lar, um perdendo um neto, perdendo um filho. A corrupção dominava na época, o Império Romano, as injustiças sociais. E logo no início da igreja primitiva, o que ela sofreu de perseguição e tudo mais, né? Isto aconteceu logo após a vinda de Jesus. Mas com a vinda de Jesus nasceu uma luz, nasceu uma esperança, nasceu alguém para mudar a história do mundo. E quando ele nasce no nosso coração, nasce uma esperança, nasce uma luz. Por isso Jesus deve ser o centro da família, ele deve nascer nos lares, deve nascer dentro das empresas. Jesus deve crescer e o Evangelho deve ser pregado aonde nós andarmos. Nós devemos levar esse Evangelho adiante. É a única maneira para que a crise seja vencida. É através da pregação do Evangelho, é através da aceitação do Evangelho.
O ponto 3 que nós queremos falar para vocês está na lição. O ponto 3, a crise. E quando nós falamos a crise aqui, a crise que nós vivemos nos dias atuais, a crise política, ponto 1. A crise política, Israel enfrentou uma terrível crise política depois da morte de Salomão. Se nós olharmos para a Bíblia, lá já começa e nós vemos essa história da crise política depois da morte de Salomão. Roboão vem reinar e ele já pega os conselhos dos mais novos ali e através do conselho dos mais novos toma uma ação dentro do Estado de Israel, dentro do país de Israel, e ele acaba cobrando impostos de maneira exagerada, queria crescer na marra, e o que aconteceu? A nação de Israel foi dividida, já ouviu divisão ali. Aí nós vemos uma crise política, levando essa história para os nossos dias atuais. O que o Brasil tem enfrentado? Alguém ainda consegue acreditar num político? Será? Alguém pode dizer, será que tem político sério? Eu quero dizer, Deus precisa de políticos sérios. Lá, os legisladores, os governadores, nós precisamos orar por nossa nação. Essas pessoas estão criando leis, estão governando, estão retendo os impostos e trazendo de volta para a comunidade, para a sociedade. E se nós não orarmos por eles, votarmos de uma maneira correta, nós cristãos devemos ser um pouco mais sábios em quem nós escolhemos, em quem nós votamos. E também é o dever meu e teu de orar para que eles lá tenham um encontro com Deus, para que eles venham respeitar a Deus, temer a Deus. E nosso Brasil, o mundo está carecendo de pessoas na política que tenham compromisso com Deus. E nós vemos aí, o que nós temos assistido? A crise moral na política, problemas de corrupção no Congresso Nacional, lá na presidência, nos governos estaduais, nos governos municipais, dentro dos vereadores, o desejo de estar retendo recursos que não são deles. Mas o que nós devemos fazer nesta hora? Deve entrar dentro de nós a compaixão pelas pessoas que precisavam de um médico, que precisavam de um transporte, que precisassem de que... Quantas pessoas têm morrido no nosso trânsito por as estradas estarem emburacadas, por nós terem problema no trânsito? O que tem acontecido por causa da corrupção? Nós temos enfrentado esses desafios. Mas qual o meu dever e o teu dever como cristão? Precisamos orar por eles. Precisamos buscar ao Senhor para que coloque pessoas que tenham compromisso com Deus, compromisso com as pessoas e também que tenham temor a Deus. E aqueles que estão lá, respeitem a Deus, respeitem ao Criador. Quando nós olhamos também, quando nós falamos a crise econômica, muitos países já têm enfrentado crises econômicas horríveis, terríveis. E nós vemos no Brasil o que está acontecendo neste momento no Brasil. Momento de recessão. Já se fala em quase 12 milhões de desempregados. Isso deve nos preocupar, deve preocupar a mim e a você. Quantas empresas estão dispensando os funcionários? Uma crise econômica talvez sem precedentes. Quantos lá ganhando seu salário já no limite dos seus custos e ficam desempregados? E aí nosso dever como cristão, quando nossa mesa está farta de pão, quando nossa mesa, nós temos as nossas condições financeiras e as pessoas estão passando esse dilema da crise. Mas eu quero te dizer uma coisa para você. Você que tem buscado ao Senhor, temido e respeitado no nome do Senhor, que você continue fiel ao Senhor e também orando por essas pessoas que estão desempregadas. O Brasil, precisamos orar pelo nosso Brasil, interceder por ele, para que as empresas voltem novamente a produzir, que o consumo venha aumentar, para que as pessoas tenham condições, sejam assalariadas, as empresas tenham condições de pagar o salário em dia.
Ponto 3, a crise espiritual. Olha só o questionamento de Abacuque, aquilo que nós lemos na leitura bíblica em classe. Ele está dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Porque o ímpio prospera e o justo vai mal? A resposta ele encontra, nós vemos aqui em Abacuque, capítulo 2 e 4. Está dizendo a resposta de Deus: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Citar mais um texto de Abacuque 3, 17 e 18. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei do Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Eu quero te dizer, a nossa fé independe da crise. Quando nós temos a confiança em Deus, nós sabemos que a crise é passageira. Nós sabemos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós podemos ter perca, nós podemos passar por necessidade. Por isso o salmista diz que ele já foi jovem e agora é velho, mas nunca viu um justo mendigar pão. Você não vai passar fome. Eu quero dizer, a gente pode até passar um aperto, mas quando nós somos justos, temos compromisso com Deus, somos fiéis a Deus, aquele que é injusto, aquele que não reconhece a Deus, ele vai ter a sua paga. Mas eu quero dizer, aquele que é fiel a Deus também vai ter a sua paga. Ele vai ter o seu resultado, mas a nossa fé independe. Aqui ele consegue dizer lá no final do capítulo, então, 3, 17 e 18, capítulo 3, versículo 17 e 18. Porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, não dá nada na roça, ou dizendo em outras palavras, na empresa não produz nada, quebra a empresa, ele vai se alegrar no Senhor, porque ele é o Deus da nossa salvação. Tem salvação na crise, existe alegria na crise, porque a nossa fé, a nossa alegria não são nas coisas terrenas, passageiras aqui na terra. A nossa alegria está na esperança, está nas coisas celestiais. Confiar em Deus em tempos de abundância é relativamente fácil. Agora eu quero ver, confiar em Deus no momento que estamos na total dependência dEle. Mas eu quero dizer isso que Ele espera de mim e de você. Talvez Ele permite crise na nossa vida para ver onde é que está o nosso coração. Se está nas coisas terrenas dessa vida ou se está nas coisas celestiais. Eu quero concluir o raciocínio, a lição deste domingo com isto, com esta palavra. O mundo pode estar em crise, mas o reino dos céus não. O reino de Deus nunca está em crise. O Senhor é soberano e não perdeu o controle da situação. Ele nunca vai perder o controle da situação. O governo todo está nas suas mãos. O dia do Senhor virá e os justos e os ímpios terão a sua recompensa. Não desanimem, meu irmão. Confie, pois em breve o Senhor virá ao meu e o teu socorro. Até a próxima aula.